Foi apresentado esta tarde, da autoria de António Augusto Sales, Vozes no Silêncio. Para além de um livro, uma justa homenagem ao escritor torriense que teve o seu início num almoço no restaurante da cidade. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem presentes. Eu vou, antes de abrir a sessão, mas vou passar ao representante do Sr. Presidente da Câmara, que quer dizer umas palavras. Em nome do município de Torres Vedras, do Sr. Presidente da Câmara e de mais município, queríamos dar-vos as boas-vindas. Queríamos agradecer muito esta homenagem que é feita no momento certo. É um filho da terra, alguém com percurso que já tivemos a oportunidade de ouvir agora ali naquele almoço os feitos. Eu não me vou alongar. Queria só dizer que há uma recorrência no trabalho do Sr. António Augusto Sales, que é a relação que tem com o tempo. É um homem que dá valor ao tempo e é um homem que sabe viver o tempo nas suas diferentes dimensões, como identidade, como memória, como presente e como futuro. Eu tenho aqui um livro que é As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, que a folha 85 diz o seguinte: Marco Polo descreve uma ponte pedra a pedra. Mas qual é a pedra que sustém a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustida por esta ou por aquela pedra, responde Marco, mas sim pela linha do arco que elas formam. Kublai Khan permanece silencioso, refletindo. Depois acrescenta: por que me falas das pedras? É só o arco que me interessa. Paulo responde: sem pedras não há arco. Sem pedras não há arco. A atividade cultural e cívica de António Augusto Sales é testemunho de que sem pedras, leia-se, sem memória, sem história, sem criação e beleza, sem trabalho intelectual, não há arco, pontes que nos unam e identifiquem como comunidade. Sem isso, a vida fica deslaçada e mais pobre. Se estivermos atentos ao mundo de hoje, constatamos que uma parte significativa das pessoas que aparecem no espaço público querem apenas fazer algo que lhes proporcione estatuto, a começar por ser figura pública, nem que seja por alguns minutos. Porque o tempo, que é o nosso, aparentemente baniu muitos dos códigos de contenção e de urbanidade. António Augusto Sales, nos anos difíceis da ditadura e depois em democracia, foi sempre alguém que se elegeu por um princípio de integridade total, hoje difícil, num tempo de narcisismo generalizado. É um exemplo de que na vida cultural e cívica existem cidadãos de diferentes idades, de diferentes formações e interesses, que partilham com os outros os seus conhecimentos, as suas criações, o seu amor à comunidade onde nasceram e viveram. Cidadãos como Augusto Sales anunciam que há de vir o dia em que a cultura não significa apenas espetáculo, financiamento, palco, mas que há de ser vivida como parte do dia-a-dia de cada um, por necessidade, porque a cultura, a literatura, a música, o cinema, o teatro, o património invisível, tem uma relação estreita com a felicidade e a infelicidade. Agora passo a palavra ao Adrado Santos, ao Dr. Adrado Santos. Muito boa tarde, agora para esta segunda etapa desta nossa homenagem ao escritor António Augusto Sales. Agradeço a presença de todos e a presença então aqui da pessoa que está a presidir esta sessão, que é também um excelso poeta, um jurista e é um filho da terra e, por conseguinte, nós convidamos a estar presente. Esta mesa é uma mesa de cultura e acho que está bem representada. 2 escritores e um poeta. Possivelmente, há quem não dê muito valor a isso,
Interessa-lhes mais os votos, as posições pessoais. O problema é deles. Nós estamos aqui, vocês estão aí, viram? A iniciativa é perfeitamente de caráter unitário, de identidade torriense, com empresários, com alguns autarcas, com homens de cultura, escritores, poetas, gestores, teve ali tudo. Não há da nossa parte, daqueles que tiveram esta iniciativa, nenhuma questão que estabeleça diferenças. A comunidade para nós é que é o mais importante e não o lugar nos assentos do poder e os interesses particulares, as brigas, os ódios pessoais, retirar este e pôr o outro. Não, aqui não há nada disso. E prova, está aqui, por isso eu agradeço da minha parte como indivíduo da comissão coordenadora que teve esta iniciativa, agradeço a vossa presença. Não tenho qualquer problema em dizer, está aqui uma elite cultural. Não há dúvida nenhuma. Qual é o problema? Está aqui uma elite cultural. Foram cerca de 50 elementos que escolhemos, que está no livro, na comissão, logicamente. A interrogação que eu faço é isso. É a elite cultural. A cultura faz muita moça e muita confusão a muita gente. O melhor é não estar junto deles. Dizia o António Augusto Salles, Goebbels, ministro do Adolf Hitler, dizia, é conhecida. Quando me falam na cultura, eu puxo logo para a metralhadora. Pablo Neruda, quando o golpe do Pinochet, os oficiais, porque aquilo foi um golpe militar, os oficiais entraram na sua casa. Pablo Neruda, como vocês sabem, era um prémio Nobel, um dos maiores vultos da literatura universal. Era, também pela sua ideologia, um comunista. Como Allende era socialista. E quando eles entraram na casa de Neruda, os oficiais disseram que o iam interrogar, iam prender, e eu disse, mas vão-me prender porquê? Vão-me interrogar porquê? E eles disseram-me, o senhor é um homem muito perigoso. E ele olhou para eles e disse, estão enganados. Sou um homem pacífico. Agora acredito, é uma coisa. A minha poesia é muito perigosa. Por conseguinte, os homens da cultura, os escritores, nomeadamente, são sempre um grande problema para o poder. Tenham coragem. E o homenageado tem uma vida disso, de coragem, ao longo dos anos. Algumas palavras sobre este volume que aqui está. Um livro é pequenino, na sua extensão, mas, na minha opinião, como escritor, como homem que tenho, como eu, há uma longa vida de leitura, de escrita, de estudo, tudo à volta dos livros. Considero que esta obra, que aqui está, é a melhor obra de António Augusto Salles. De longe, a melhor obra. Dirão, mas ela é tão pequenina, tem 60 páginas. Nada mais errado.
A literatura internacional, nacional, está repleta de grandes obras com 50 páginas, com 60 páginas. Nesta primeira fase, que é pegar no livro, há uma atitude sensorial. A gente olha e vê o livro, observa, mas isto é pequeno e tal. Mas isto está aqui com muita força. Há muitos livros dentro deste livro. Isto para vos dizer que isto é muito pequenino, mas é muito intenso. É preciso saber muito para escrever um livro como este. Eu acho que o autor atingiu uma maturidade, António Augusto Salles, muito potencial. Tem aqui cargas dos cânones da literatura que é preciso saber. E há uma coisa importante aqui, que é o conhecimento da velocidade, do contrário dela, da psicologia de cada um de nós e da interrogação sobre o que está para além da vida normal. Salles consegue aqui encontrar talvez alguma resposta para uma vocação que a humanidade tem. Passar a palavra para o Dr. Augusto Salles. Ora bem, eu agradeço as palavras do Andrade Santos acerca deste livro e vou procurar ser breve naquilo que tenho a dizer, porque vocês têm mais, com certeza, que fazer do que passar aqui o resto da tarde. Este livro é uma coisa que eu vi esta edição pela primeira vez, hoje. Fiquei encantado com o que foi feito. Direi que está aqui, de facto, uma edição formidável e, para que não se julgue que eu sou demasiado vaidoso, dizendo, por consequência, muito modesto, digo que está uma edição que me agrada imenso. Eu adoro este texto que eu escrevi e não volto a conseguir escrever o que está aqui. Não volto. Não volto a ter a capacidade e a atenção e a síntese necessária para fazer isto. Este livro nasce de uma maneira simples. Eu visito, por volta dos anos 70 e tal, não me lembro bem, a casa de Camilo Castelo Branco e Ana Plácido, em São Miguel de Ceia, que, segundo um livro de que eu li, do Mâncio César, tinha sido recuperada, porque ela tinha sofrido um incêndio e tinha sido recuperada. Nos móveis, o próprio revólver tinha sido negociado com uma instituição religiosa que se tinha ficado com ele, demorou e tudo aquilo demorou muito tempo. O papel da parede era igual, era tudo igual ao dia vai ser agora, no dia 1 de junho de 1890, em que ele se matou. Devo confessar o seguinte: cheguei a Ceia no carro com a minha mulher, numa tarde cinzenta de outubro, daquelas tardes que o meu neto chama tardes melancólicas. E quando entrei na sala onde ele se matou, devo confessar que eu senti sobre mim um peso completamente inexplicável. Era como se eu tivesse
dentro da minha cabeça, subitamente, a ver tudo. Era qualquer coisa que me ultrapassava. Era esotérico. Aliás, toda a vida do Camilo, que foi um escritor que novelisticamente nunca me interessou muito, porque eram novelas muito sentimentais, reais, fatalistas, desgraçadas, e por consequência interessou muito mais as polémicas, e como me interessou esse livro notável do Aquilino Ribeiro, o Romance de Camilo. Mas eu senti esse peso. Não sei explicar como. Senti completamente esse peso. Era como se os personagens tivessem ali. Estava tudo ali. Estava o revólver sobre a escrivaninha, a cadeira de balanço, o canapé, o bengaleiro. Estava lá tudo. E eu não sei como, mas senti que estava ali. Logo, isto nasceu ali. Nasceu. Não fui pôr-me logo a escrever. Mais tarde pus-me a escrever isto, porque o que se passava e o que eu pus no meu pensamento era o que é que Ana Plácido, Camilo Castelo Branco e Ana Plácido, que tiveram uma paixão que os levou ao adultério e os levou ao julgamento, posto por Pinheiro Alves, que era o marido oficial da Ana Plácido, porque foi uma paixão entre o Camilo e ela. O que é que depois de viverem naquela casa, aquela casa tinha sido propriedade do Pinheiro Alves, que já tinha morrido. Logo, o Camilo e a Ana Plácido viviam numa casa em que sobre ela parava, digamos, o espírito do Pinheiro Alves. O que é que eles, vivendo dia a dia, ao longo do tempo, desgastando-se, porque estavam desgastados, pensariam agora um do outro? Certamente já não pensavam em paixão. Certamente havia palavras, coisas que estavam no cérebro, que era o seu silêncio. Não diziam ao outro, não diziam um ao outro: tu estás assim, tu estás assado, tu estás gorda, tu estás frio, não. Pensavam. Mas ela é que lia aos jornais, fazia os recortezinhos dos jornais, que era para quando ela ia visitar o António Feliciano Castilho, que também não via, ia entretendo-se com os papéis, lá ia. E o que ele pensava dela, já não sei. Está aqui, o autor tem aqui o seu papel. Então, o que é que está aqui constituído? É um livro de silêncios. Tem o silêncio da casa, que é onde eles viveram. O silêncio que estava à volta da casa. É o silêncio daquela praça, onde estava a igreja, onde estava a casa do filho de um batuteiro como o pai, porque iam todos para a batota, com o padre da terra, batuteiro como o pai, que o pai influenciou a raptar aquela que foi a mulher dele, porque ela tinha uma mesada anual que era boa e, por consequência, ele ensinou o filho a raptá-la e levá-la para cá. É o caminho que humilhou-se para pedir que o tornassem visconde a ele e ao filho Bruno. Ao filho Bruno tornaram-no barão e ele rejeitou. Ao pai tornaram-no visconde, que era para a Ana Plácido que passasse a ser viscondessa. E tudo aquilo era um silêncio ali à volta. Mas havia um terceiro, havia ali, com certeza, o espírito do Pinheiro Alves sobre aquilo, mais um silêncio. E havia o meu. Eu tinha um silêncio. Ao receber naquela casa aquele peso,
aquele peso, eu percebi que tinha um silêncio. Escrevi este trabalho porque me deu muito prazer. Não estava a escrever sobre Camilo Castelo Branco, não estava a escrever sobre Ana Plácio. Eu estava a escrever sobre duas figuras como se eu as tivesse inventado, que viviam naquela casa. É claro, não me conseguia escapar ao facto de ser o Camilo Castelo Branco, mas estava a sentir dentro de mim, estava mal, estava odioso, estava não sei o quê. Eu tinha uma documentação enorme sobre o Camilo Castelo Branco, que não era flor que se cheirasse. Eu sou um género literário. Não discuto. Como homem, meu Deus. Passou tudo por ele quanto era mau, provavelmente, desde a nascença. Morre a mãe, passado meses, morre o pai, vem para a casa dos tias, para Famalicão, é educado pelas duas tias, é educado por dois padres, casa com uma rapariga jovem, morre, tem uma filha, morre a filha, morre a mulher. A vida de Camilo Castelo Branco é isto. É isto. O seu relacionamento sexual com várias mulheres, fareiros, a casa, quem alugava o quarto, que era para não pagar o quarto, quer dizer, é uma coisa fantástica. E eu quis escrever sobre este silêncio. Não, eu tinha boa vista, atenção. Normalmente querem associar que foi por causa da vista, não. A vista estava boa. Quando em 2006 me surgiu este problema visual, eu já tinha isto escrito. Maior. Era maior. Era mais chuncho. E depois daqui para a frente, eu pensei que eu tinha que dar a isto uma densidade. A densidade do silêncio, um outro, o da morte. Eu tinha que dar essa densidade. A morte estava ali. Eu, quando entrei ali, a morte estava ali dentro daquela sala. Estava, não podia deixar de ser. Não sei se ainda hoje estará. Hoje já vai turismo em massa e tal, não sei. Mas naquela altura que não ia negar, só entrei eu e a minha mulher lá e a pessoa que nos abriu a porta. Eu senti isso. Logo, o que é que eu fiz? Peguei no texto, quando em 2006 o médico foi em Coimbra, olhou para mim e disse: o que se deu na vista esquerda, que é uma degeneração ocular, vai-se dar na vista direita e, por consequência, isto vai ser tudo uma questão de tempo. Voltei a pegar no texto que tinha, lá, e disse para comigo: isto tem que ter uma densidade literária, uma atmosfera literária, um clima em que eu sinta que é como se eu estivesse lá dentro a viver aquilo. Mas isto tem que chegar ao ponto de ter um clima em que quem pega neste texto, pega, leva de uma sentada e não o interrompe. Vai ler logo até o fim. A experiência que eu tenho, porque eu disse do meu texto, fiz uma daquelas coisas que a gente faz na internet com a pen, né? E depois pedi lá para me tirar as coisas do computador e ofereci-me uns quantos amigos. Vá, toma lá, depois dá-me a tua opinião. Com todos eles foi o que aconteceu. E eu estou muito feliz hoje por ter este livro na minha mão. Por ter este tempo que eu escrevi, este prazer que eu senti ao escrever, mas esta dor que eu senti ao escrever, porque o escritor sofre. Sofre. Eu nunca escrevi um livro para um público.
dizer se era um pouco feminino, se era masculino. Eu escrevi sempre uma coisa que me deu muito prazer. Muito prazer. Logo, vozes no silêncio. São daqueles. É amigo. São os que estavam naquela casa. É do espírito do corno do Pinheiro Alves, coitado. E depois, da pobre Ana Plácia, morreu 5 anos depois, do Nuno e do Jorge, que não era bom da Tora. Só posso agradecer, dizer que eu fiz disto com o coração, que sei que é um bom texto. Não direi que é grande texto, mas é um bom texto. Disto estou convicto. E eu agradeço que vocês tivessem vindo aqui para receber e terem a amabilidade de levarem convosco esta obra que tanto prazer me deu. Ora bem, agora vamos à parte dos autógrafos. Se fizerem favor, ou quando quiserem, podem se aproximar, que o nosso amigo cá está. Está bem, está bem. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.